Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias sobre o Poder Legislativo riopretense e também confere entrevistas ao vivo, muitas notícias sobre o nosso município. Nesta edição, nós vamos falar sobre o projeto que cria cargos e gratificações na Prefeitura e também sobre as ações realizadas pelo Hemocentro de Rio Preto para conseguir mais doadores. Mas começamos o programa dando destaque aos projetos que foram protocolados aqui na Câmara de Rio Preto, no Legislativo em Pauta. Olá, vamos conferir agora as propostas apresentadas nesta semana pelos vereadores aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Celso Peixão protocolou o projeto de lei complementar para acrescentar um parágrafo à lei sobre gratificação por desempenho de atividade delegada dos policiais militares do Estado de São Paulo. Pela proposta, a gratificação tem natureza indenizatória, não possui caráter remuneratório para qualquer fim. Foram protocolados também 31 requerimentos, 28 indicações e 2 moções. Todas essas propostas podem ser conferidas em nosso site riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E na última quinta-feira, a Câmara de Rio Preto realizou sessão extraordinária. Os vereadores aprovaram um projeto que cria cargos e gratificações na Prefeitura. Os vereadores aprovaram a criação de 137 cargos comissionados para integrar o quadro de funcionários das secretarias municipais de Rio Preto. O projeto de lei complementar 15/2022 foi analisado quanto ao mérito durante a primeira sessão extraordinária deste ano. De autoria do Poder Executivo, a proposta extingue 146 cargos em comissão na Prefeitura, criados por leis e alterações entre 2006 e 2018, e cria um novo quadro com 137 cargos comissionados para funções, como assessores e diretores em diversas áreas. Além disso, a matéria traz no artigo 4º a criação de um cargo com a denominação de assessor de secretaria. Foram propostas 6 emendas ao projeto, 5 do vereador João Paulo Rilo e uma do presidente da Câmara, Pedro Roberto. As emendas foram apresentadas, a sessão suspensa para análise da Comissão de Justiça e Redação, que considerou todas as emendas ilegais. Dessa forma, elas não foram incorporadas ao projeto, que foi aprovado por 12 votos favoráveis. Houve também um voto contra e 3 abstenções. O projeto 15/2022 também extingue 573 funções gratificadas, criadas no período que vai de 2007 a 2020. Por outro lado, propõe um novo quadro de funções de confiança gratificadas com 609 postos, destinados exclusivamente a servidores municipais de carreira, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou emprego público. Esses servidores desenvolverão funções como chefia, gerência, coordenação e assistência de programas e projetos. A readequação dos cargos teve de ser feita após decisão do Tribunal de Justiça determinar alterações no quadro funcional da Prefeitura. A ação que questionou esses cargos foi proposta pelo PSOL. Agora, a proposta segue para a sanção do prefeito Edinho Araújo. A tramitação deste e demais projetos que passam aqui pela casa, você pode acompanhar pelo aplicativo Processo Legislativo Digital, que você encontra nas lojas de aplicativo do seu celular. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E quem tem financiamento de imóvel, mas está inadimplente, poderá usar o FGTS para negociar o pagamento de até 12 prestações em atraso. Nós vamos com a repórter Jaqueline Casanova para saber os detalhes. Olá, eu trago notícia agora sobre o financiamento imobiliário. Se você tem financiamento de imóvel, mas está com o pagamento atrasado, pode utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia para abater até 12 prestações atrasadas. A regra vale para imóveis avaliados no máximo em R$ 1.500.000. O interessado deve procurar o financiador, o banco onde fez o financiamento da sua casa, para abater até 80% de cada prestação atrasada, no máximo a 12 parcelas. A medida vale até o dia 31 de dezembro. Atualmente, 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de
de 3 parcelas em atraso e são considerados casos graves de inadimplência. Desse total, a metade, 40 mil, tem conta vinculada do FGTS. E o uso do FGTS para reduzir valores de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há bastante tempo, não é novidade. A novidade é que agora podem ser abatidas até 12 parcelas. Antes, para abater mais de 3 parcelas, era necessário autorização da Justiça. Então, se você tem financiamento imobiliário, está com o pagamento atrasado, você pode utilizar o fundo de garantia para abater até 12 parcelas do financiamento imobiliário. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de saúde, o aumento do número de casos de Covid em Rio Preto e uma especialista em reprodução conversa com a gente sobre infertilidade. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Olá, Panorama TVC está de volta. Nós vamos agora falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Para falar sobre esse assunto, já está aqui com a gente de forma virtual a médica ginecologista e obstetra Thaís Witt, que é especialista em reprodução humana. Olá, obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom, nós vamos falar então sobre o mês da conscientização sobre a infertilidade, não é, doutora? É importante falar sobre esse assunto. Muitas pessoas têm a noção equivocada de que é fácil engravidar, mas na verdade não é tão fácil assim, né? Exato. Tem-se essa impressão porque nós sempre ouvimos quem engravidou, né? Então a gente só vai comunicar, comemorar quando a gente engravida rapidamente mesmo. E aí fica uma sensação que, nossa, por que eu não? Por que eu não estou tentando e as outras pessoas conseguem, né? Porém, quem não consegue engravidar, tem alguma dificuldade, está tentando, não vai conversar sobre isso. Tem uma certa dificuldade para estar falando sobre isso, porque é uma pressão muito grande. Famílias, amigos, é uma pressão da própria mulher em relação a esse assunto, né? Mas é na insistência que a gente consegue mesmo. Só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, estatísticas da Organização Mundial da Saúde mostram que de 50 a 80 milhões de pessoas no mundo todo podem ser inférteis. No Brasil, esse número chega a 8 milhões de pessoas. As causas da infertilidade são diversas, né, doutor? E podem ser femininas, masculinas ou devido à associação de dificuldade dos dois componentes do casal. Então, doutora, qual que é aí a porcentagem de pessoas, a chance de engravidar numa relação aí, um casal com vida sexual ativa que não faz uso de anticoncepcionais?
Sempre essa carga, principalmente emocional da infertilidade, é primeiro na mulher, né? Então, a mulher que procura uma ajuda, primeiramente, quando tem uma dificuldade em engravidar, porém, realmente, 40% dos casos é um fator feminino, mas 40% é um fator masculino. Então, toda essa investigação, o homem tem que entrar junto com a nossa consulta, com os nossos exames, para ver o que está acontecendo. E 20% é uma associação dos dois fatores. Agora, a gravidez natural é aquele casal que realmente foi investigado, não tem nada, antes dos 35 anos de idade, chance de, naquele mês, conseguir engravidar, tendo relação sexual no período fértil, é de 20% aproximadamente por mês. Certo. Então, ovular e ter o espermatozoide é só o básico do que tem que estar acontecendo naquele mês, mas o processo ele é muito mais intenso, muito mais complexo do que isso. 20% bem menor do que muita gente imagina, né? E quando existe essa dificuldade, qual que é o especialista que o casal ou a mulher deve procurar? A ginecologia básica, que é a rotina ginecológica, sempre precisa ser anual, né, em toda mulher. Mas a básica não vai a fundo no fator infertilidade. No meu ponto de vista, todos os homens um dia deveriam fazer um espermograma para dar uma olhada, porque é um exame simples, é um único exame, isso traz muita informação, é o único exame que a gente precisa no homem, né? Agora, a mulher, ela precisa ir mais a fundo com um especialista em reprodução quando faz mais de um ano tentando engravidar, e na rotina ginecológica básica nada foi identificado. Agora, nas mulheres acima de 35 anos, o ideal é procurar um pouquinho mais cedo, uns 6 meses de tentativa, para realmente nós agilizarmos algumas situações de investigação mais profundas, para não perder esse tanto tempo, né? No caso dos homens, deve procurar urologista ou direto especialista em fertilidade? Não, em clínico geral, qualquer médico pode pedir um espermograma para o homem. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está assistindo, entender qual que é a diferença de infertilidade e esterilidade. Hoje em dia a gente não usa muito mais a palavra esterilidade, né? Antigamente se usava esterilidade, infertilidade, mas hoje é mais infertilidade conjugal. Esse termo hoje é o mais usado. Certo. Muitos casais ainda, hoje em dia, né, apesar de tanta informação, se recusam a procurar um especialista, às vezes por preconceito também, mas por que é importante nesse momento já fazer esse acompanhamento? De que forma que o especialista em reprodução vai ajudar esse casal? Sim, o que posterga muito essa procura no especialista é, primeiro, um medo, né? É uma insegurança em saber, às vezes, algum diagnóstico que vai ser doloroso, isso a gente vai ter que lidar no consultório. E pelas muitas fontes que nós temos hoje de informação, a procura de caminhos errados, né? Então, hoje existe muita informação errada a respeito de fertilidade, isso é um assunto muito específico, tem que ser tratado com um profissional, e essas buscas e fazer coisas que não levam a uma situação que vai ajudar o casal, isso hoje tem crescido cada vez mais pelo excesso de informações, né? Então, eu acho que o medo, a insegurança e esse excesso de informações para levar nos caminhos errados mesmo. Tem gente que acaba partindo aí para simpatias ou até algum tratamento com alguma coisa que não vai funcionar realmente, né? Tem. E cada caso é um caso. Eu acho que essa troca de informações de que uma pessoa fez e o que eu posso fazer não cabe, porque cada ser humano é único e cada casal vai ter um caminho específico, né? Então, a melhor forma, eu acho que é dolorido procurar, porque a gente sempre gostaria que fosse numa forma natural, né? Mas essa procura precoce, ela vai ajudar a resolver mais rápido o problema. Às vezes, nós pegamos casais aqui com 10 anos de tentativa, que só acumulou exames, fez muitas coisas que não iriam ajudá-los. E olha quanto tempo se passou, né? O casal se desgasta demais com isso. Qual que é o tempo ideal aí para o casal procurar um especialista? Quando nessa rotina alguma doença já é identificada, é imediato, né? Nós temos que conversar em alguns caminhos que são possíveis. Nem todos os caminhos a gente precisa ir direto para uma reprodução de alta complexidade, que seria, por exemplo, a fertilização in vitro. Alguns casos são mais simples, né? Mas
na rotina identificou algo problemático, alguma patologia, direto, né? Mas a gente consegue dar um intervalinho de 1 ano, porque no final de 1 ano, se nada tiver de problemas para a infertilidade, 80% dos casais conseguem uma gravidez. Quais são as principais complicações, doutora, que podem levar a essa dificuldade de ter filhos? Você diz causas de infertilidade? Isso. Hoje, o que aumentou muito o índice de infertilidade foi o fator idade feminina, né? Nossa vida mudou muito, nossos projetos, nós queremos estudar, trabalhar, construir casa, né? E o tempo vai passando, e quando nós já olhamos, estamos com 38 anos, 40 anos de idade. Isso realmente, o fator idade é o principal, é o topo da lista desse aumento da infertilidade, né? Só que a nossa fertilidade, ela foi projetada para se engravidar antes dos 30 anos de idade, que é o auge do óvulo da mulher. Mas hoje, são raros os casais que começam a se planejar antes dos 30 anos de idade, né? Por isso que isso aumentou. Agora, só um adendo que eu queria falar que é tão importante. Nós vemos muitas propagandas de mulheres que engravidaram após os 40 anos de idade, com fertilização in vitro, trigemelar, e dá-se também uma impressão que é muito fácil isso acontecer através do tratamento, né? Só que a idade ainda é importante na fertilização in vitro também. Então, tanto para o natural quanto numa fertilização, a idade para a gente é o auge. Agora, outras doenças muito importantes, que é a endometriose, que é uma doença inflamatória que pode causar infertilidade, os ovários policísticos, que a mulher não pode ovular com esses ovários, o fator masculino que está muito presente, alteração de espermograma. Então, essas são as principais causas que hoje a gente atende aqui em consultório. Essas causas aí podem aparecer tanto em mulheres mais jovens, né, quanto mais velhas. Exato, exato. E muitas delas nós conseguimos triar na rotina ginecológica. Então, não precisa ficar esperando 1 ano para a gente tentar solucionar essas condições, né? Quando se acha já na rotina. Certo. E aí, os exames têm abordagens diferentes para cada idade? Quais são os exames principais que são feitos para investigar essas causas? Então, o exame principal que nós fazemos é a reserva do ovário da mulher. Cada mulher tem um reloginho biológico diferente uma da outra. Eu posso ter 40 anos de idade e ainda ter muita reserva nos ovários. Eu posso ter 30 anos de idade e praticamente não ter mais reservas. E isso eu olho por exame, tá? Então, isso é o auge. Qualidade de óvulo, não há um exame que dê qualidade. Isso é idade mesmo. Não tem o que se mude externamente para mudar essa qualidade. E o espermograma, que é o essencial numa investigação. O ultrassom transvaginal, para a gente ver se tem condição realmente de gerar. E não precisamos de tantas coisas, tantos exames, esse excesso que vai cansando esse casal. Bom, aí feitos esses exames, quando você chega ao diagnóstico, como que é o tratamento? Aí depende de cada caso, né? O importante é guiar um caminho para esse casal que nos procura, né? Porque o interessante é que são casais que estão muito perdidos para onde eles vão, que foram tantos anos, tanto cansaço, tanto exame, que se perdem nisso tudo. Então, é guiar caminhos. Não, no seu caso, a gente vai tentar um pouquinho mais o natural. Não, no seu caso, não. A gente precisa partir para uma reprodução assistida. Então, esse caminho é muito importante para diminuir essa angústia. Bom, então falando da reprodução assistida, doutora, é um segmento, né, novo, recente aí na medicina. O SUS tem acompanhado essa evolução? Quem não tem plano de saúde, de que forma pode encontrar aí esse caminho? Sim, infelizmente, mesmo os convênios, eles não cobrem a assistência dentro da reprodução humana mesmo, quando envolve tratamento de reprodução humana, né? E o SUS, ele cobre uma parte dos tratamentos. Porém, no SUS nós temos que entrar precocemente nessa fila, nesse tempo de espera, porque ele tem um limite também de idade para chamar esses casais que estão sofrendo com a infertilidade, né? Mas nós ficamos um pouco limitados ainda em reprodução assistida, tanto por convênio como pelo sistema público. É possível, né, mas ficamos mais limitados.
Bom, para tudo isso, né, para quem está interessado em fazer essa investigação, esses exames, é importante se informar também. A senhora falou também de não ficar procurando muitas coisas aí na internet. Existem muitos fóruns, né, de tentantes, que é como a gente chama as mulheres que estão tentando engravidar. A senhora acha que isso ajuda ou atrapalha ter esse diálogo entre as mulheres? Olha, Mariana, tem o bom e o ruim disso tudo, né? O bom é ver que nós não estamos sozinhas nesse mundo, porque esse mundo é muito solitário. A mulher, ela se isola nessa situação da infertilidade, tem dificuldade de comentar isso mesmo com os familiares, com os amigos, e isso angustia demais. Eu acho que compartilhar que você não está sozinha, que tem muitas e muitas pessoas que estão nessa situação, é bom no nosso coração, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma mistura de informações muito intensas, de diagnósticos, tratamentos, fontes, e eu acho que isso também pode atrapalhar muito. Então, no intuito de não se ver sozinha, ok, mas no intuito de informações, isso tem que ser com quem entende do assunto, quem trabalha com isso. Não existe uma pessoa igual a outra. Tá certo. Então, procurar um bom médico de sua confiança, né, para acompanhar nesse processo. Exato. Aí, se for necessário, né? Exato. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações e por aceitar nosso convite aqui na TV Câmara. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Boa tarde. Bom, e continuando falando sobre saúde, mudanças no atendimento das UPAs, doses de reforço da vacina contra a Covid e mais prazo para imunizar as crianças contra o sarampo. Confira detalhes dessas informações de saúde com a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Eu sou Vivian Lima e este boletim é sobre saúde. Eu começo falando sobre as unidades de pronto atendimento do município. As UPAs Norte, Tangará e Jaguaré, assim como as unidades de pronto atendimento do Santo Antônio e da Vila Toninho, só vão atender pacientes classificados como graves e moderados em urgência e emergência. De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida, que começou a valer no dia 6 de junho, busca otimizar o atendimento diante da alta procura por esses locais, diante aí do aumento do número de casos de Covid e também de outras doenças respiratórias. A Secretaria de Saúde informa que pacientes com sintomas leves devem procurar as unidades básicas de saúde ou o serviço de telemedicina pelos telefones 0800 7722 123 e 0800 7705 870. Agora o assunto é a imunização contra o coronavírus. Pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde já podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Os interessados devem procurar a unidade básica de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3 horas da tarde. Mas atenção, é preciso já ter completado o intervalo de 4 meses após a 3ª dose. Lembrando também que é preciso levar documentos pessoais e a carteirinha de vacinação Covid. As campanhas de vacinação contra a gripe e contra o sarampo foram prorrogadas até o dia 24 de junho. A razão é a baixa adesão da população. A vacina contra o sarampo está disponível para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Elas recebem a dose da tríplice viral. Além do sarampo, o imunizante protege a criança da cachumba e da rubéola. Já a vacina da gripe é destinada tanto a crianças quanto a adultos. No grupo prioritário atendido atualmente estão idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, professores e pessoas com comorbidades. Quem quiser se vacinar deve procurar uma unidade de saúde das 7h30 da manhã até às 4h30 da tarde. Eu fico por aqui. Mais informações sobre saúde você acompanha ao longo da nossa programação. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!
Bom, e falando ainda sobre Covid, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou o número de casos aqui em São José do Rio Preto. Em 9 dias foram registrados 5.760 casos e 13 mortes pela doença. De acordo com o último boletim da saúde, 243 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 60 pacientes estão na UTI. Esses números consideram moradores de Rio Preto e também pacientes de cidades da região. Entre os internados, 56 pessoas já tiveram a confirmação para a Covid-19. E a pandemia ela afeta também um importante serviço aqui em Rio Preto, que é a coleta de sangue de doadores. O Hemocentro de Rio Preto está com estoque baixo e realiza ações agora no mês de junho para lembrar os riopretenses de fazerem a doação. A decoração temática dá as boas-vindas para todos que chegam ao Hemocentro de Rio Preto. Mais do que uma referência às festas de junho, essa é uma forma de agradecer aos doadores de sangue. Essa boa ação é comemorada em todo o mundo no mês de junho. Na próxima semana, no dia 14, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? E por ser aí no mês de junho, a gente preparou aqui que a gente chama o nosso Arraiado Bem, né? A gente decorou todo o nosso Hemocentro com tema junino e durante a semana também, de 13 a 19 de junho, a gente preparou várias atrações, né? No dia 14, a gente vai ter um grupo de animadores de festas, todos vestidos de caipira, para animar os doadores que estiverem aqui. Vamos ter pipoca, vamos ter doces típicos e durante toda a semana, no lanche que o doador recebe ao final da doação, também vamos ter comidas típicas de festa junina. Tá marcando um friozinho na semana, por isso que a gente vai ter também o chocolate quente. Então a gente preparou essa semana especial como uma forma aí de agradecer os doadores por essa atitude tão nobre, né? Por essa atitude de solidariedade, de dedicar uns minutos da vida deles para salvar aí uma vida inteira. Além do agradecimento aos doadores, as ações temáticas são uma forma de atrair mais riopretenses para essa ação que salva vidas. O tempo frio e a pandemia acabam afastando os doadores, mas o Hemocentro está preparado para receber todos os interessados. O estoque de alguns tipos de sangue está crítico, por isso é importante manter a frequência de doações. Todas essas nossas ações, né, como eu falei, é uma forma de agradecer, mas também de atrair esses doadores para cá, né? A gente tem sofrido um pouco com essa questão do estoque de todos os tipos sanguíneos, porque recentemente tem tido dias muito frios que afasta o doador, dias de chuva e tem aumentado muitos casos de Covid, casos de gripe. Então, por isso que a gente está precisando muito da ajuda dos doadores. Quem não está com sintomas gripais, quem não teve Covid recentemente, por favor, venham doar. Também é importante reforçar que a doação pode ser feita até 4 vezes por ano para os homens, respeitando o intervalo de 2 meses, e 3 vezes por ano, no caso das mulheres, com intervalo de pelo menos 3 meses entre uma doação e outra. Para ser doador, precisa ter idade entre 18 e 69 anos, tá? Menores de idade, com idade entre 16 e 17 anos, podem doar, mas somente acompanhados dos pais ou responsável legal, tá? Ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, tá? Se tiver com sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é aguardar pelo menos 7 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar. Quem teve Covid com sintomas leves deve esperar pelo menos 10 dias depois que terminarem os sintomas para fazer a doação. Quem tiver interesse em se tornar doador pode entrar em contato com o Hemocentro para esclarecer dúvidas e conferir se está apto a realizar esse gesto solidário. Bom, só lembrando que os doadores podem estacionar o carro gratuitamente no estacionamento do Hospital de Base no dia em que estiverem fazendo a doação. O Panorama TVC faz agora mais um breve intervalo e na sequência nós vamos falar sobre os direitos da população LGBT. E você também confere as vagas do balcão de empregos. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital.
Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. O Grafogame, disponibilizado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação, está com novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a alfabetização das crianças. Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafogame. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Estamos de volta no Panorama TVC, ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto. E diversidade, direitos e inclusão. Esses são o foco de uma data que é celebrada agora no mês de junho. Quem vai falar com a gente sobre essa data é a advogada Gabriela Carolina dos Santos Pinto. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação. Muito boa tarde. Quem agradece o convite sou eu. É uma honra estar aqui participando do programa. Bom, a gente vai falar então sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, né, Gabriela? Eu vou falar um pouquinho então sobre o currículo da doutora Gabriela, que é advogada, palestrante e consultora empresarial, pós-graduada em Direito Homoafetivo e de Gênero, mestranda da Unesp, coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB em Rio Preto e coordenadora municipal da Aliança Nacional LGBTI. Ela é idealizadora do Instagram jurídico Advoguei. Atualmente foi eleita como conselheira estadual suplente do Conselho LGBT do Estado de São Paulo. Bom, feita a apresentação, então, eu queria que você comentasse com a gente sobre essa data, né, do dia 28 de junho. Ela começou a ser celebrada nos Estados Unidos, né, por meio de protestos, então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre ela, por favor. Bom, dia 28 de junho ele é um marco, né, para o orgulho LGBTQIA+, pela luta dos direitos, né, humanos, direitos à dignidade, à igualdade da população LGBTQIA+. E essa data, ela se referencia a um evento que se denomina de Revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York no ano de 1969. Então, no dia 28 de junho de 1969, o Stonewall Inn, que é um bar que era, né, voltado para a população LGBTQIA+, lá em Nova York, naquela época o contexto da população LGBTQIA+, era muito complicada, existiam algumas leis que proibiam que a população, por exemplo, utilizasse peças de roupa do outro gênero. Você devia utilizar pelo menos 3 peças de roupas que fosse destinada ao seu gênero. A população LGBTQIA+, ela era presa o tempo todo, né? As mulheres trans, travestis eram presas sempre por conta de suas vestimentas, por conta do seu comportamento. Não era possível vender bebidas alcoólicas às pessoas LGBTQIA+, e essas pessoas tinham que viver, então, à margem da sociedade, não podendo assumir a sua personalidade, a sua identidade e a sua sexualidade naquela região. E elas se reuniam em alguns lugares que são chamados de guetos, né? Onde eles poderiam estar ali com seus iguais, e um desses lugares onde eles se reuniam era o Stonewall Inn, que era um bar lá em Nova York, no bairro chamado Village, e no Village tinham muitos bares que acolhiam a população, né? E recorrentemente, a polícia fazia algumas batidas ali naquele bar, fechavam os bares, o bar chegou a ficar lacrado por algumas vezes, né? E sempre que isso acontecia, a população ia embora, muitos iam presos e eles se sentiam desesperançosos. Até que um dia, no dia 28 de junho, 2 travestis, elas estavam nesse bar e nesse dia elas falaram: não, dessa vez a gente não vai aceitar
ser violentada, dessa vez a gente não vai aceitar ser escorraçada, a gente não está fazendo nada demais, a gente está aqui nesse bar e a gente tem o direito de estar aqui. E uma dessas pessoas, né, é uma travesti negra, Martha P. Johnson, e ali, né, dentro desse movimento de reagir, começou a revolta, né? Então, foi a primeira vez que os policiais, eles viram a revolta da população LGBTQIA+, ali naquele bar. Logo, já juntaram pessoas do bairro que também apoiavam a causa e apoiavam os direitos dessa população que estavam ali, né? Pessoas que passavam na rua e viam a movimentação também começaram a se mobilizar, e isso, né, mobilizou pela busca de direitos. Nessa época, né, o movimento pelos direitos civis e igualitários do Martin Luther King, pelo movimento negro, também estava em efervescência. Os direitos e as lutas pelas liberdades civis e estudantis também estavam em efervescência nos Estados Unidos. E aí todas essas lutas por igualdade e por liberdade acabaram incentivando também a população LGBTQIA+ a lutar pelos seus direitos. E aí, naquela mesma semana, fizeram a primeira marcha pelo direito igualitário da população LGBTQIA+, que ficou conhecida como a primeira parada LGBTQIA+, que aconteceu nos Estados Unidos. E é por isso que essa data, do dia 28 de junho, ela é um marco de orgulho, um marco pela luta e pela conquista dos direitos, a liberdade e a igualdade dessa população. Bom, a gente está falando aí, então, de várias décadas, né, de luta. São mais de 50 anos de tudo isso que aconteceu. E você considera que essa luta, bom, ela ganhou mais evidência, né, nessas décadas, mas considera que houve muitos avanços, conquistas e trazendo para a realidade daqui do Brasil, por exemplo? Sim, de 69 para cá, a gente consegue verificar que muitos avanços aconteceram, mas ainda assim a luta é muito árdua, ainda é necessário caminhar muito mais dentro dessa questão, até porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Uma pessoa LGBTQIA+ morre a cada 26 horas, uma pessoa trans ou travesti, ela tem expectativa de vida de 35 anos de idade, enquanto a população média, né, brasileira vive até os 70, a expectativa de vida. Então, ainda há muito a ser feito. Mas a gente consegue ver muitas coisas boas, né? A obrigatoriedade da utilização do nome social em instituições públicas e privadas, a possibilidade da retificação do nome de pessoas trans no registro civil, a possibilidade do casamento homoafetivo, o casamento civil, adoção, né, por casais homoafetivos. Tudo isso foi se conquistando. Em 2019, tivemos também a criminalização da LGBTI-fobia, penalizando as pessoas que promovem a discriminação. Então, muitos avanços eles acontecem, mas ainda a gente consegue verificar que a homofobia, a homotransfobia é uma questão estrutural e que deve ser conversada nas bases da educação, nas bases da informação, para que a gente consiga desestruturar essa violência simbólica que ainda silencia essas identidades dentro da nossa sociedade. Nós vemos diariamente, né, casos de agressões, de violência, e como você falou, é importante ressaltar que a LGBTI-fobia é crime no Brasil, né? Eu queria que você comentasse, então, quais são as punições e de que forma podem ser feitas as denúncias. Perfeito. Bom, existem algumas formas, né? Primeiramente, a LGBTI-fobia ela é considerada crime através da lei de racismo, né? Pela ADO 26, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, diante da omissão legislativa, de não existir uma lei específica que criminalizasse as violências cometidas para essa parcela da população, eles deveriam aplicar uma outra lei que já existe numa interpretação extensiva da definição de racismo. Como racismo é entendido como a existência de grupos opressores e oprimidos numa estrutura de poder, a LGBTfobia, por ser justamente isso, né, por existir uma supremacia da heterossexualidade, da cisgeneridade dentro da nossa sociedade, então seria uma espécie de racismo social. Então, a LGBTfobia se enquadra numa das espécies de racismo diante dessa relação de poder, dessa estrutura de poder de grupos opressores e oprimidos. E sendo uma espécie de racismo, então, a LGBTfobia passou a ser protegida pela lei de racismo que existe no Brasil desde 89, né? E aí esse crime, então, se torna inafiançável e imprescritível.
dentro desse contexto, então, nós podemos fazer as denúncias através do boletim de ocorrência. Você pode procurar as delegacias da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Atualmente, né, aqui no estado de São Paulo, foi instituída na delegacia eletrônica, né, da Polícia Civil a Delegacia da Diversidade. Então, você consegue registrar seu boletim de ocorrência de forma online, gratuita, sem sair de casa, somente entrar lá na Delegacia Civil, na Delegacia Eletrônica, clica no link da Delegacia da Diversidade e ali vai ter uma equipe da Polícia Civil que é especializada para lidar com esses tipos de delitos e dar andamento dentro desses crimes, né? Então, eles vão dar toda a atenção necessária, você relata seu caso, junta os documentos comprobatórios e segue com o seu caso. Também é possível você sempre contatar, né, advogados, profissionais habilitados para te orientar nessas situações. E ainda aqui no estado de São Paulo, existe uma lei, que é a Lei 10.948 de 2001, que pune administrativamente pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, estabelecimentos públicos e privados, que cometem também qualquer tipo de discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. E aí essas punições podem ser, dentro da esfera administrativa, até a cassação, né, da licença de funcionamento do estabelecimento, a suspensão, advertência, multas, né, multas de até 1.000, 10.000 FESPs. Então, são multas que são quase milionárias, né, para esses estabelecimentos. E tudo isso também pode ser feito dentro da delegacia da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo. Então, dentro do site da Secretaria de Cidadania e Justiça, você consegue formalizar sua denúncia nos termos da Lei 10.948, que é a lei administrativa, e você consegue também formalizar sua denúncia criminal, que aí vai ser pena de reclusão, pena de prisão mesmo, e multa para a pessoa que infringiu a lei dentro da delegacia eletrônica. E, por fim, além das penalidades administrativas e criminais, a LGBTfobia também seja numa punição civil, ou seja, são passíveis também de indenização por danos morais, para você poder receber uma boa indenização daquele agressor, né, para que ele possa ser punido também financeiramente. Então, existem 3 tipos de punição dentro do Brasil que são voltadas para essas agressões LGBTfóbicas. Para você ter acesso a essa indenização por dano moral, aí sim é necessário que você contrate um advogado ou então entre em contato com a Defensoria Pública para solicitar a sua orientação adequada. Bom, é importante, então, sempre a gente reforçar que existem essas punições, é crime, as pessoas devem procurar aí pelos seus direitos e por esse amparo, né, quando se sentirem, quando forem agredidas, né? E apesar disso, Gabriela, é bom a gente falar que, apesar de todo esse avanço, muitas pessoas ainda enxergam essa tentativa a busca pela visibilidade da população LGBT como vitimismo. Por isso que é importante que haja esse debate, essa visibilidade, né? Exatamente. Não é que se fala em vitimismo, né? Dentro desse contexto, a gente está falando de uma população que é silenciada e invisibilizada. Se é vitimismo você falar que você existe, então não faz sentido, não tem lógica nessa argumentação, né? O que a gente está querendo, né, dentro desse contexto, é a igualdade de direitos. Nós não queremos tirar direitos de ninguém, nós queremos que os nossos direitos também sejam respeitados. Então, essa que é a questão, né? O que muitas pessoas não entendem dentro da nossa parcela de população aqui é que, muitas vezes, as pessoas se sentem ofendidas por verem pessoas que eles repudiam adquirindo os mesmos direitos que eles já possuem há tempos, né? Então, assim, o direito ao casamento homoafetivo, nada interfere nas relações heterossexuais, mas os casamentos homoafetivos agora também são legalizados. E isso muitas vezes incomoda, né? Muitas pessoas não querem ver que os direitos iguais, né, é como se fosse uma ameaça aos próprios direitos. Ninguém quer ver uma população tendo dignidade, tendo seus direitos humanos respeitados. Então, a visibilidade é muito importante para a gente mostrar que existem pessoas diferentes, a diversidade ela existe, deve ser respeitada e isso é um dever de toda a população. Inclusive, se não respeitar, é passível de punição. E, além disso, também todo esse debate, né, promove uma possibilidade de cobrar políticas públicas no sentido de garantir os direitos da população, né? Com toda certeza.
a necessidade de elaboração de políticas públicas, tanto no âmbito da União, estadual e municipal, principalmente, né, é de suma importância. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, a gente ainda não tem aprovado o Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero. E seria um conselho que seria de suma importância ser criado justamente para poder estudar políticas públicas, legislações voltadas para essa área, né, justamente para poder trazer, né, estudos que sejam formalizados para garantir esses direitos mais básicos da população LGBTQIA+. Então, o acesso à educação, evitar a evasão escolar de pessoas LGBTQIA+, por conta da homofobia, do preconceito, o acesso à saúde pública adequada, acesso à moradia, acesso a lazer, tudo isso é necessário para a gente poder combater também a violência, fazer políticas de diversidade, né, eventos, a Semana da Diversidade, para promover a visibilidade dessa população. Então, a política pública ela é muito importante para a gente poder, de fato, efetivar os direitos. O direito, né, a lei, sem a política pública adequada, é uma letra morta. Então, a gente precisa das políticas públicas para efetivar esses direitos. Bom, e para quem tem dúvidas, então, em relação aos seus direitos, né, é preciso procurar fontes seguras e uma delas a gente vai deixar aqui como sugestão o seu perfil do Instagram, né, Gabriela? Você criou esse perfil, o Advoguei, e você usa do humor para ensinar de forma didática, né, esclarecer algumas questões relacionadas aos direitos da população LGBT, né? Como é que tem sido o retorno desse trabalho? Olha, o retorno é muito positivo, porque eu acho que a gente transforma a sociedade por meio da educação, né? A gente efetivar os direitos, a criação de uma lei, acho que é o estágio final, é o último estágio. A gente não tem que procurar punir a agressão, acho que a gente precisa buscar informar para que a agressão de fato não ocorra, para que a gente tenha, né, a possibilidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária através da informação e da educação. E percebendo que muitas pessoas não tinham acesso a essa informação, a esse conhecimento, tanto dentro da comunidade, que não tinha acesso aos direitos que eles poderiam acessar, aos direitos que eles poderiam buscar, e também as pessoas que não entendem muitos conceitos, muitas noções dentro da diversidade, né? Então, não sabe quais são os termos corretos a se utilizar, não sabe o que significa orientação sexual, identidade de gênero. Então, essa falta de informação acaba trazendo essa mistificação, né? Esses tabus por conta desse diálogo. Então, eu tentei trazer dentro das redes sociais um conteúdo mais leve e informativo, através do bom humor, através do diálogo, né, sem preconceitos, para a gente poder discutir, né, ter um espaço aberto para discutir esses temas e poder tirar as dúvidas de quem tem interesse em conhecer um pouco mais e se formar um cidadão mais humanista e livre de preconceitos. E existe aí uma interação com os seguidores? Quais são as principais dúvidas? Eles mandam perguntas para você? Como que é? Tem sim, tem bastante interação, o pessoal participa bastante, me manda bastante direct, né? Acaba surgindo também bastante convite para palestras dentro de universidades, escolas, associações, mas as pessoas têm bastante dúvida dentro da comunidade em relação a alguns direitos, né? Então, existem pessoas que têm bastante dúvida em como fazer participação do Cadastro Nacional de Adoção, as pessoas trans me mandam perguntas para saber como que elas podem dar entrada no processo de retificação do nome civil. A questão do nome social também é muito debatida dentro do Instagram ali, né? Me mandou bastante mensagem falando que não estão conseguindo ter o nome social respeitado na instituição onde trabalha ou então onde estuda, e aí o que eles podem fazer para poder ter esse direito resguardado. E em relação à população que não integra a comunidade, mas que está ali interessada em saber mais sobre o assunto, tem muitas dúvidas a respeito dos conceitos básicos, né? Então, a gente tem ali também os conteúdos, né, voltados para o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, como, de fato, né, conversar e manter um diálogo com pessoas que integram a comunidade sem fazer um discurso preconceituoso, sem fazer um discurso de ódio, né? Então, como que a gente poderia se relacionar ali com essa comunidade sem ficar parecendo uma pessoa ignorante ou preconceituosa. Então, as pessoas perguntam, né, o que é orientação sexual, o que é uma pessoa trans, né, como que eu posso, quais são os pronomes corretos a se utilizar. Então, existe bastante dúvida e a gente sempre dialoga por ali.
Tá certo, busca pela informação sempre importante. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Conversei então com a Gabriela Carolina, advogada. Bom, e agora o Panorama TVC fala de oportunidades no mercado de trabalho. Confira agora as vagas do Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com 700 vagas de trabalho e nesta semana os destaques são mais de 100 vagas para vendedor, 31 vagas de estágio em diversas áreas, 14 vagas para encanador, 13 vagas para eletricista e 10 vagas para ajudante. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E a plataforma digital Cultura em Casa, ligada à Secretaria de Cultura do Estado e gerida pela Associação Amigos da Arte, vai promover uma mostra online de cinema. As exibições começam no dia 15 de junho. Os detalhes você acompanha agora no nosso Boletim Cultural. Quem gosta de cinema pode conferir este mês uma mostra especial que destaca a produção brasileira. A plataforma digital Cultura em Casa vai exibir 30 filmes nacionais de forma gratuita. A mostra online inclui curtas, longas e documentários produzidos desde 1960. A programação faz uma retrospectiva da trajetória do cinema nacional em comemoração ao bicentenário da independência. Na seleção estão produções como Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias. Quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar. É menos um para se criar nessa miséria. Vidas Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Vai pegar fogo. Não adianta esperar. O terror de José Mujica Marins, com o filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma. O documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos a assinar mesmo. Ele sentado na calçada, da cintura para cima. Além de obras mais recentes, como Que Horas Ela Volta, de Ana Mulaert. Babá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Há mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? E Branco Sai, Preto Fica, de Adílei Queiroz. Tá bem distante, uma batida diferente, uma batida bem gostosa, ele mexia com a gente. É, meu irmão, é louco demais, é? Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou ganhar. Os truques, as correrias vão me ajudar. Quando explode na cabeça... A mostra online é gratuita e segue até o dia 29 de junho. A programação completa você confere no aplicativo Cultura em Casa ou pela plataforma culturaemcasa.com.br. Fica a dica aí, então, da jornalista Vivian Lima. E o ramal São José, trecho de peregrinação do Caminho da Fé, comemora 1 ano de implantação. Cerca de 250 pessoas já percorreram oficialmente as vicinais da região. O repórter Matheus Camargo traz as informações. O ramal São José, que faz parte da rota de peregrinação Os Caminhos da Fé, completa nesse mês 1 ano de inauguração. Aberto oficialmente em 11 de junho de 2021, o ramal é um caminho de peregrinação que começa em Rio Preto, percorrendo em seguida o distrito de Engenheiro Schmidt e as cidades de Cedral,
Potirendaba, Ibirá, Urupês, Novo Horizonte e Borborema, em um total de 150 quilômetros. O ramal São José integra o Caminho da Fé, que é formado também pelas rotas peregrinos caminhantes e cicloturistas, num total de 894 quilômetros, desde Rio Preto até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Desde sua abertura, 251 peregrinos registrados passaram pelo percurso, saindo da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Vista. O primeiro peregrino registrado a fazer o trajeto saindo de Rio Preto foi Vivaldo Aparecido Ribeiro, natural de Taubaté. Durante a missão, o fiel comemorou seu aniversário de 57 anos e chegou ao Santuário Nacional depois de caminhar 37 dias. Atualmente, o jornalista e fotógrafo Edivaldo Santos está percorrendo o caminho e narrando suas experiências em um canal no YouTube, Expedição 19 no Caminho da Fé. Para dar início ao percurso, é sempre necessário que o peregrino ou cicloturista adquira sua credencial, pois ela será usada durante todo o trajeto. Para isso, basta dirigir-se à Basílica de Rio Preto. O telefone é 32 31 20 50. Os horários de funcionamento da Secretaria da Basílica, bem como todas as orientações necessárias para o percurso, encontram-se no site caminhodafé.com.br. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E esta edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você confere no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos também no Instagram. Acompanhem lá as nossas postagens e podem mandar dúvidas, sugestões também para a gente. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.